Quer saber como não deixar dinheiro na mesa ao comprar fundos imobiliários? Vem comigo que eu te conto tudo! Olá, investidores! Você está no canal Investidor Prático, canal onde eu invisto meu dinheiro de forma simples e na prática. Muito bem, investidores, hoje eu vou te mostrar como não deixar dinheiro na mesa ao comprar fundos imobiliários. Vamos falar da Datacom dos fundos imobiliários. Quando eu faço aporte nessa classe de ativo, eu olho a Datacom do fundo imobiliário que eu quero adquirir para ver no momento que eu tenho o aporte, que eu vou fazer a compra desse fundo imobiliário, eu consigo já estar dentro dessa Datacom, que é a data limite que eu devo ter este fundo imobiliário para receber os proventos no próximo mês. Pois se eu fizer o contrário, eu não vou receber os proventos nesse mês, pois eu terei que esperar a próxima Datacom para ter esse fundo imobiliário na minha carteira para que eu possa ter direito aos próximos dividendos. Então eu posso, na verdade, não comprar um fundo, mas comprar outro fundo imobiliário, pois a Datacom daquele fundo já passou. Então, para que isso não ocorra e eu não desperdice o meu dinheiro, faço a compra de fundos imobiliários que a Datacom ainda não chegou. Hoje eu vou fazer uma análise da carteira de fundos imobiliários aqui do canal, vou verificar aqueles fundos imobiliários cuja exposição, o percentual que eu tenho em dinheiro em cada fundo, não atingiu aquele percentual que eu desejo para a minha carteira de fundos imobiliários. Bom, chega de enrolação e vamos para a prática? Oi, investidores, vamos fazer o aporte de R$250 dessa semana, porém eu tenho uma sobra na minha conta do 99Pay de R$162,30. Então nosso aporte total será R$162,30 mais R$250. Teremos um aporte de R$412,30. Vou calcular a porcentagem que o meu aporte tem com relação ao valor investido em fundos imobiliários. Vou pegar o valor do aporte e vou dividir pelo montante aportado nesta categoria de ativos de R$5.216,96. Esse resultado eu multiplico por 100. Então meu aporte dessa semana terá um peso de 7,90% na carteira de fundos imobiliários aqui do canal. Repare que eu tenho uma boa diversificação por setor de fundos imobiliários. A carteira está bem diversificada e olhando fundo imobiliário por fundo imobiliário, eu tenho aqui o BDIF11 com 9,64%, tenho o JSRE11 com 11%, temos aqui o RBRR11 com 7,49%. Vou aumentar o percentual deste fundo imobiliário para 9%. Então vamos distribuir aquele aporte de 7,90% entre os fundos imobiliários que possuem uma porcentagem menor que 9% na minha carteira de investimentos. E RBRR11, a sua última cotação está em R$90,83, um dividend yield em 12 meses de 10,71%, o P sobre VP ainda descontado em 0,95, uma liquidez diária excepcional de 2,85 milhões de reais e uma valorização em 12 meses de 16,41%. Já fechou a sua Datacom, então não é possível comprar esse fundo imobiliário hoje, pois passamos do dia 10 e receber os proventos no dia 17/1. Se eu comprar o fundo imobiliário hoje, eu vou deixar dinheiro na mesa, pois os dividendos serão pagos somente no próximo mês. E o próximo fundo imobiliário é o VIUR11 com 7,31% de participação na minha carteira de fundos imobiliários. E VIUR11 está sendo cotado a R$7,86, um dividend yield em 12 meses de 11,06%, o P sobre VP em 0,87, uma liquidez diária de R$374,47 mil e uma valorização em 12 meses de 18,33%. E VIUR11, a sua última Datacom foi dia 28/12/2023. Então a Datacom deste fundo imobiliário é sempre o final do mês. Reparem que as últimas Datacoms foram nos dias 30, 31, 29 e até 28. Então sempre no final do mês. Se eu adquirir cotas de VIUR11 com o aporte desta semana, eu garanto o pagamento de dividendos logo no próximo mês. Então a Datacom de janeiro ainda não passou. E o nosso próximo fundo imobiliário é o XPLG11 com uma participação na carteira de fundos imobiliários aqui do canal de 6,84%. E XPLG11, a sua última cotação está em R$109,74, um dividend yield em 12 meses de 8,34%, o P sobre VP ainda descontado em 0,99, uma liquidez diária excepcional de 5,60 milhões de reais e uma valorização em 12 meses de 25,80%. Repare que a Datacom deste
deste fundo imobiliário, a última foi 28 de dezembro de 2023. As datacons deste fundo imobiliário sempre são no final do mês. A próxima datacom ainda não ocorreu. Se eu comprar esse fundo imobiliário, vou rentabilizar logo no primeiro mês. E o nosso próximo fundo imobiliário é o GALG11, com uma participação de 5,66% na carteira de fundos imobiliários do canal. E GALG11, a sua última cotação está em R$ 9,17, um dividend yield em 12 meses de 10,85%, o P sobre VP em 0,92, uma liquidez diária excepcional de 3,10 milhões de reais e uma valorização em 12 meses de 12,55%. Reparem que a última datacom de GALG11 foi dia 28/12/2023. Também um fundo imobiliário que tem a datacom sempre no final do mês. Como estamos no dia 12, podemos fazer a compra desse fundo imobiliário e já receber proventos no próximo mês. O que você pode fazer? Pode fazer um arranjo para verificar sempre a datacom de cada fundo imobiliário e quando você recebe o seu pagamento, para que você possa otimizar a compra dos fundos imobiliários. Pode ocorrer também uma situação que você quer aportar naquele fundo imobiliário para balancear a sua carteira de investimentos, porém aquele fundo imobiliário já passou da datacom. Você pode reter esse valor e comprar no próximo mês para que você possa equilibrar a sua carteira de investimentos. Repare que há outros fundos imobiliários como o Vigir11, como o BTLG11, como o DEVA11, outros fundos imobiliários que eu tenho que fazer aportes para aumentar a exposição nestes fundos imobiliários e equilibrar a minha carteira nesta classe de ativos. Porém, são fundos imobiliários que estão sendo negociados acima do seu valor patrimonial, ou fundos imobiliários um pouco mais complicados, como o DEVA11, que sofreu muito com a crise de crédito, fundo imobiliário que ainda não se recuperou. Vou agora fazer na prática o aporte nesses três fundos imobiliários. GALG11 vai receber um aporte maior, pois é o fundo imobiliário que eu tenho a menor exposição. Seguido de XPLG11, do qual eu tenho uma exposição de 6,84%. E para finalizar, VIUR11, que eu tenho uma exposição um pouco maior, vai receber um aporte menor, pois a sua exposição é de 7,31%. E no final eu quero ter um percentual de no mínimo 9% em cada um desses fundos imobiliários. Bom, investidores, já selecionei os fundos imobiliários. Vou lançar uma ordem de compra. Vamos comprar 13 cotas de VIUR11 a R$ 7,83, que dará um valor de R$ 101,79. Vamos lançar outra ordem de compra para comprar uma cota de XPLG11 a R$ 110,06. E para finalizar, vamos lançar uma ordem de compra para comprar 20 cotas de GALG11 a R$ 9,14, que vai dar um total de R$ 182,80. Tivemos todas as nossas ordens executadas, somente GALG11 pagamos um pouquinho mais caro, R$ 9,15, e compramos 20 cotas, que dá um total de R$ 183. Eu vou deixar um vídeo aqui, o primeiro que aparecer na tela final, onde eu mostro qual tipo de fundo imobiliário, de papel ou de tijolo, é a melhor opção com a queda da Selic. Te agradeço por me acompanhar até aqui e nos vemos na próxima semana. Fui, galera!